Olá, caros confrades e amigos, tudo bem? Estou aqui mostrando hoje minha pequena biblioteca, né? Minha pequena coleção de livros, muita coisa mesmo que eu fui ganhando, comprando em promoções, em sebos, trocando, fazendo escambo, como dizem, né? E assim, o último cálculo, conta que eu fiz, foram aproximadamente pouco mais de 1000 livros, né? E assim, já tem um bom tempo que eu não tenho comprado com muita frequência. Tem livros de vários idiomas aí, os idiomas que eu falo, obviamente, né? E assim, muita coisa sobre a Segunda Guerra, por exemplo, que apesar de ser um tema triste, né, dramático, essa coleção é bem interessante porque foi feita com a parceria da extinta editora Abril com a TV BBC da Inglaterra, estatal, né? E, se eu não me engano, uma editora espanhola. E essa coleção foi lançada a nível mundial, assim como essa coleção da o Atlas da National Geographic, né? Que é uma fundação geográfica americana. Muitos autores brasileiros também, como Roberto Mota, A Construção da Maldade, a Laurentino Gomes, a trilogia sobre o Brasil, 1808, 1822 e 1889, sobre nossa história. Muito importante e interessante esse livro. Claro que não podia faltar O Poderoso Chefão, que é um clássico, assim como a trilogia da Crucificação Rosada, de Henry Miller, e também a Sexo, Plexus e Nexus. Aqui estão só os dois primeiros. Muita coisa sobre esporte também, principalmente futebol. Mas também tem outros livros interessantes, como esse aqui, que está em italiano. São 1001 canções para se escutar antes de morrer, né? Um título meio dramático, assim, né? Meio caráter, assim, meio urgente, né? Enfim, tem esse almanaque retrô dos anos 80, que é muito interessante também. Precisando, pelo menos uma vez por mês, no máximo de 2 em 2 meses, às vezes até quando eu tenho disposição e tempo, fazer uma limpeza, organização, porque infelizmente livro vai acumulando poeira, como vocês sabem, né? A gente tem que dar uma organizada independente de qualquer coisa, né? E com um mês, mais ou menos, já está começando a ficar bem empoeirado. Aí se fica um pouco mais de tempo, vai criando teias de aranha. Estão muitos livros atrás também. Esse instante aqui eu sobrecarreguei. E assim, interessante que eu, ultimamente, como eu falei, tenho comprado menos, tenho muitas vezes relido algumas coisas, né? Tenho muitas coleções aqui. Porém, esses livros mais recentes, assim como filmes e séries que eu já falei sobre no meu canal, eu tenho também visto pouco, lido pouco sobre coisas, livros atuais, né? Filmes atuais, seriados, minisséries, enfim. E eu deveria, na verdade, dar uma oportunidade, né? Sempre que possível, para ver o que tem de novidade interessante aí. Porém, às vezes, quando você tem tempo, um pouco de tempo de disposição, você acaba, pelo menos no meu caso, né, se prendendo a outras coisas. Só que essa série aqui é muito interessante, Sexos, Plexus e Nexus, de Henry Miller, né? É um dos melhores ensaístas e contadores de prosa americano, né? O Laurentino Gomes, como eu já falei. Tem também esse livro que eu acho muito interessante do finado Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Um título meio longo, né? E assim, tem Stephen King, obviamente, né? A Autoestrada, que é um dos melhores livros, apesar de não ser um dos mais conhecidos dele, né? A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Tem alguns livros gramáticos também, né? De inglês, alemão, são os idiomas que eu falo. Aqui não poderia faltar também
o clássico, né, que é Don Quixote, que para mim é um dos melhores livros já feitos, não só para mim, né, para mim, né, mas tem ali Laranja Mecânica, não sei se dá para vocês perceberem, um pouco atrás, mas também tem livros pequenos assim interessantes, esse aqui sobre a Turquia, o sul da Turquia, na verdade, que está em alemão. E outros que estão aí, como eu disse, precisando resolver essa bagunça, né? E aí, recentemente aqui em casa tivemos um susto meio grande porque com essa chuva, não sei se dá para perceber aqui, caiu uma árvore em cima da casa aqui ao lado dos vizinhos. E tem uma parte muito interessante que o apartamento aqui de minha mãe fica do lado pro fundo, né? Aqui próximo ao Farol da Barra, e essa parte aqui é uma área de preservação ambiental da Marinha. É um resquício de Mata Atlântica que tem micos, pequenos lagartos, muitos pássaros, entre outros pequenos animais, né? E sempre tem os pássaros cantando, creio que dá para perceber, né? E assim, aqui onde estudo agora, meu quarto, né? Local de estudo e trabalho, descanso. Mas, enfim, gostaria de mostrar um pouco da rotina, o que eu gosto de fazer com os confrades mais antigos que me conhecem há mais tempo, sabe? E tentando mostrar aqui a outra parte. Aqui fica o Farol da Barra, né? A parte lateral. E tem um movimento sempre grande por se tratar de uma área turística, né? Aqui do lado, algumas casas foram vendidas, outras, como esse vizinho aqui do lado, tá com as questões aí familiares para resolver, entre outras coisas. Mas provavelmente essas 3 casas do lado, incluso essa que a árvore caiu em cima, vão formar um prédio só, né? Foi embargado pela Marinha. Mas quem é interessante porque é um bairro turístico, residencial, também um pouco comercial, mas é um bairro relativamente pequeno. Então dá para fazer muita coisa aqui a pé, né? Que é relativamente próximo. E carnaval, época de festa, então nem se fala, né? Aqui sempre está muito movimentado, né? Principalmente no verão, mas não só. E assim, a praia agora tá com a maré baixa, né? Essa praia aqui é do Farol também, mas a praia principal, chamada de Praia do Farol da Barra, que depois que você passa ali o farol propriamente dito, do outro lado, né? Que já são águas oceânicas, um pouco mais agitadas, apesar de ter muita pedra também. Só que essa aqui tem muito mais pedras, né? Quando a maré tá baixa, fica bem exposto. Mas acreditem que quando a maré tá alta, apesar dessa altura não ser nem tão alta assim, essa balustrada, quando a maré tá alta, tem gente que tem coragem de pular aí. Teve algumas vezes que aconteceu acidentes, inclusive alguns óbitos ao longo do tempo, né? De vez em quando a polícia, a guarda municipal faz um controle para que não façam isso, né? Mas vez ou outra, quando não tem um controle mais rigoroso, a polícia, a guarda municipal mais em cima, as pessoas pulam ali da balustrada embaixo, né? Quando a maré tá alta. Mesmo quando a maré tá alta, ela não cobre tanto assim as pedras, né? A pessoa tem que ter o máximo de cuidado, que qualquer erro, se não for fatal, pode deixar, como já deixou alguns aí, paraplégico, tetraplégico, enfim, com sequelas, né? Porque por mais que tenha aquela adrenalina, que cada um com seu gosto, né? Cada cabeça é um mundo, é um perigo, né? E um cálculo mal feito aí, a pessoa pode de arrasta, como dizem hoje em dia, né? Pode se dar mal. Eu não aconselho ninguém fazer isso, por mais que seja bom em salto ornamental, sabe nadar bem, enfim. É uma questão meio complicada e perigosa, né? Eu não aconselho, mas aí vai de cada um, né? Às vezes a gente tem coragem para umas coisas e para outras não, né?
Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo do mar, mas aí vai de cada um, como eu disse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fico aí na guarda do feedback. Fique com Deus e até a próxima.